Fala pessoal, beleza? Estamos aqui mais um dia, o melhor sanguinário do dia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de um HK. Aí sim, com essa homenagem ao Mano Brown, a gente começa o vídeo. Estamos aqui gravando mais um vídeo com o nosso nutricionista e profissional de educação física, Juliano Jefferson. Meu marido tem 2 empregos! Fala galera, Seja muito bem-vindo aí ao canal novamente, Juliano. E hoje nós vamos falar sobre dieta para emagrecimento. Então tem bastante recorrente na clínica, né? Todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer gerar um déficit calórico ali, mas não sabe como, né? Exatamente. Porque pode cair no efeito rebote, que foram os vídeos que nós gravamos aí no... Acessem, né, o vídeo, pode né? acessar o vídeo, eu vou deixar aqui no card, na descrição. Se inscreve! Vai se inscrever no canal também. Então, de uma maneira geral, pessoal, uma pessoa que quer o processo de emagrecimento e vai procurar um nutricionista, ao chegar na clínica, ele tem que fazer anamnese, tem que fazer todas essas dosagens hormonais. Protocolo. É um protocolo muito parecido com o que nós descrevemos no vídeo de dieta para hipertrofia. Então, se você tiver dúvida como que é feito esse processo inicial, é só acessar o vídeo que também vai estar aqui no card e na descrição, beleza? Sim. Então, hoje, nós já vamos direto ao ponto. Vamos colocar exemplo. Uma mulher, 30 anos de idade, tem 40% de gordura, aproximadamente 20% de massa muscular magra, pesa 100 kg bruto e tem 1,60 m. Como nós vamos modular uma dieta para essa mulher emagrecer? Bom, vamos lá, né? Assunto muito recorrente dentro da clínica, é uma coisa que parece simples, mas não é. Pensando aqui que eu acho que é bem importante, é o que é unânime, né? Déficit calórico. A literatura é clara, então assim, a gente precisa de realmente considerar isso. Agora, o que eu acho que é mais importante, tanto quanto, é como a gente propõe isso, quantitativamente e temporalmente. Eu vou escalonar como eu vou propor esse déficit calórico, de quanto em quanto tempo eu vou manobrar ou vou articular esse protocolo para que eu tenha condições de monitorar essas respostas, esses resultados, né? Alguns gostam de chamar de resultado, né? Mas eles preferem chamar de resposta. Como o processo de hipertrofia, o processo de emagrecimento também demanda bastante tempo. 4, 6 meses, enfim. Sim, para iniciar, né? Justamente. Agora, pensando em mulher também, uma coisa que a gente não pode deixar de fora, fisiologia diferente. Existem limitações com relação aos quesitos endócrinos, que é bem diferente do menino, do homem. A gente tem que considerar, é bem importante. E hora na prescrição mesmo, na parte técnica, onde você fragmentar esses macros, isso tem que ser colocado, visto bem de perto. E além disso, já puxando um pouco, né, do comecinho, é como. E como por quê? A ideia é que, pensando até nesse quesito endócrino, nesse tipo de característica, é como eu vou submeter uma menina a um processo de emagrecimento preservando o máximo de tecido muscular possível. Sim. E por isso que escalonar, periodizar, pensar em algo mais amplo é super importante. Sim. Até porque existem essas limitações, né, às quais nós nos referimos anteriormente. Sim. Então é importante, e não é só, né, acho que é bem isso, enfim, não pode faltar. Não é só do ponto de vista estético, né, a gente pensa, vou preservar a massa muscular, e a gente ouve muito isso, né. Sim. Não é simples de se fazer, é bem importante, o treinamento dita muito. Sim. Se isso acontece ou não acontece, sobretudo como acontece. Antes disso, pensando só em estética, é uma questão de saúde. Com certeza. E se você pensando em tecido muscular e funcionalmente falando, se você tem a diminuição desse tecido, desse conteúdo, provavelmente você vai ter o comprometimento do metabolismo. Se justamente quando você acaba propondo essa dieta ou déficit calórico, já que a gente está tratando de emagrecimento, de forma arbitrária, né? Não pensada, exacerbada, provavelmente isso vai acabar acontecendo. Você vai ter prejuízo. É como a gente sempre discute, pessoal, nós temos a taxa metabólica basal, que ela é modulada por vários aspectos. Idade, sexo, quantidade de massa muscular, por exemplo. Nós já descrevemos em vários vídeos, né? Inclusive no vídeo do efeito rebote. Então, pessoal, essa taxa metabólica basal é o tanto de calorias que nós precisamos para sobreviver ali e passar as 24 horas. Além disso, para passar as 24 horas, nós temos funcionamento do sistema imune, funcionamento de temperatura corporal, aspectos endócrinos. São várias coisas que nós temos que levar em consideração sem pensar no treinamento físico e atividade física. São coisas distintas. São bem diferentes. Então, pessoal, pensando nisso, quando a gente coloca uma dieta muito hipocalórica, muito abaixo dessa taxa metabólica basal, ou seja, já não tem nutriente suficiente para você manter a taxa metabólica basal, nós vamos estar comprometendo outras coisas. Justamente. Como, por exemplo, a massa muscular vai embora, a massa muscular vai diminuir, talvez a sensibilidade de insulina, consequentemente, vai aumentar.
o humor da pessoa vai mudar muito. Então, pessoal, além disso, os nutrientes são importantíssimos para a pessoa manter ali suas funções fisiológicas ao longo de 24 horas. Então, essas dietas muito severas interferem diretamente nisso. E agora a gente trazendo para nossa especialidade. Eu falei da atividade física e do treinamento físico. Atividade física é aquilo que você faz ao longo do dia. Levantou para lavar a louça, foi levar o lixo, saiu para caminhar com o cachorro, atividade física. Exercício físico é programado. Você tem a hora para começar, a hora para terminar, tem intensidade, tem número de repetição, tem um controle muito maior. Você vai caminhar na esteira, a quantos por cento dessa frequência cardíaca máxima, por exemplo? Então é uma coisa controlada. Então são coisas distintas. Então, pessoal, agora eu caracterizei para vocês exercício físico e atividade física. São coisas distintas. Beleza, tranquilo. Aí, doutor, o que mais acontece no dia a dia? A galera pega uma dieta da moda. É dieta da blogueirinha. Ah, minha nutróloga tem 10 mil seguidores e ela me passou uma dieta extremamente hipocalórica. Pessoal, quando a gente gera uma dieta muito hipocalórica, nós não conseguimos manter essas taxas que eu falei pra vocês. A taxa metabólica basal não consegue manter essas funções fisiológicas ao longo de 24 horas. Você começa já a entrar em um déficit muito... Uma das coisas que severo. É bem isso, e assim, entra num nicho que a gente discute muito, a gente que trabalha junto e divide, né, o trabalho. Qual é a função do treinador, do profissional de educação física nesse sentido, né? E por isso que é importante você citar tudo que você bem colocou. E qual é o meu papel? O que eu tenho que fazer no sentido de favorecer, né? Te respaldar, justamente para que você não tenha esse problema na sessão de treinamento, na sala de musculação. Sim. Então essa interação ela é muito importante, apesar de não ser uma realidade na clínica prática, é vital. Sim. E principalmente quando você pensa nisso, né? Parece simples, pregam por aí que é muito simples, as grandes mídias, as redes sociais colocam isso justamente, mas é como foi colocado no começo, não é só tratar de um déficit calórico que é unânime, né? É o que todo mundo sabe, óbvio, ok. Mas como fazer isso, e isso envolve os profissionais que vão participar dessa conduta, de todo esse manejo, isso é extremamente importante. Sim. Uma outra coisa que a gente sempre discute, né? Treinador, né? Ele é o cara que puxa tudo isso, ele que incide muito a coisa, ele que dita as regras. Sim, porque ele que tá com o aluno ali no dia a dia. E principalmente quando a gente ele pensa que tá sentindo, né? Justamente quando a gente pensa em mulher. Sim. Essa fisiologia, né? Pensando em várias dessas características que envolve. Sim. Então é bem importante o tempo, o quesito do tempo mesmo, né? Com certeza. Enfim. E aí, trazendo para essa discussão, vale a pena a gente caracterizar um outro conceito, que também é interpretado de uma maneira muito errônea, que é o processo de emagrecimento é diferente do processo de perder peso. Absolutamente diferente. Entendeu? Então o pessoal confunde muito esses conceitos. Então perder peso, pessoal, é você pesou na balança, peso bruto, aí você, sei lá, deixou de beber água, foi no banheiro, ou fez uma dieta ali de uma semana muito restrita, você tava com 100 quilos, caiu para 95, você perdeu peso. Justamente. Mas se você voltar a comer como comia antes, será que você vai voltar esse peso? Você vai dar um efeitozinho rebote, entendeu? E agora e o processo de emagrecimento? Como que seria esse processo de emagrecimento? Totalmente diferente. O processo de emagrecimento, você na verdade vai começar a perder gordura. Vai perder gordura e vai aumentar a quantidade de massa muscular. E consequentemente vai aumentar um pouquinho a taxa metabólica basal. Só que esse processo, pessoal, como a gente tem que ter uma mudança fisiológica muito severa, digamos assim, esse é um processo mais demorado. Justamente. É bem mais difícil você emagrecer do que você perder peso. Às vezes você fica com um peso muito próximo do que você estava, mas você perde medida. Isso é um processo de emagrecimento. Uma coisa que a gente é bem recorrente também, a gente discute muito esse nicho, principalmente quando a gente pensa treinamento para mulher, nutrição para mulher, precisamos ter essas respostas pontuais. Sim. Então muda o peso bruto, né, na balança. O que aconteceu? Gente, na clínica é tudo muito indireto. Você vai partir de teorias, de pensamentos, linhas de raciocínio. Sim. Isso é importante, sim. De um outro lado, essa proximidade, essa relação profissional-paciente que faz toda a diferença. Então, respostas pontuais, reflexos pontuais advindo do treinamento, dessa rotina, enfim, que nos cerca, é diferente de respostas permanentes, em que o tempo é quem determina isso de fato. Então, pessoal, nós pontuamos várias coisas aqui. Ainda temos coisas para pontuar, mas o tempo não permite. Isso. Por quê? Isso daqui não é uma receita de bolo. O processo de emagrecimento, de maneira geral, qualquer processo fisiológico não é uma receita de bolo. Nós estamos tratando aqui de uma situação hipotética. Então, numa situação de uma pessoa está obesa e quer emagrecer. Só que nessa situação aqui, primeiro, é uma mulher e ela está antes da menopausa. Poderia ser depois da menopausa. Que muda tudo. Poderia ser um homem. Ela poderia ter um problema metabólico. Então, são várias coisas que vão somando. É com o que ela trabalha. Enfim, são várias coisas que somam. Então, por isso que a nossa profissão existe. Porque nós sempre vamos fazer uma coisa personalizada de acordo com a sua realidade. Não só nós, como um profissional, qualquer profissional de educação física, qualquer nutricionista que tenha o conhecimento mínimo de fisiologia vai fazer uma coisa personalizada para você.
entendeu? Não existe essa receita de bolo. Isso aí, a gente fala sempre isso aqui, pessoal, para vocês não caírem no erro, vocês evitarem de cair nesses erros. E existem conceitos gerais, como por exemplo, conceito de emagrecimento, conceito de exercício, que se aplicam na maioria das pessoas. Sim. Então nós vamos tratar aqui agora alguns conceitos, vamos trazer alguns exemplos para você ter uma ideia de como que esse processo funciona, beleza? Então agora vamos pensar na prática. Então nós pegamos o exemplo de uma mulher jovem, 30 anos, 100 quilos, 1,60 m e aproximadamente 40% de gordura e 20% de massa muscular. Uma mulher com uma obesidade bem acentuada. Então pensando no método objetivo, emagrecimento. O objetivo principal é emagrecimento e aumento de massa muscular, né? Que a massa muscular está bem baixinha ali, 20% é baixo, né? Como que nós poderíamos fazer uma periodização dessa alimentação ao longo de 6 meses e dar substrato necessário para ela evoluir no treino também? Como que a gente poderia fazer essa periodização do ponto de vista nutricional? Isso é importante porque incide justamente no que a gente colocou no começo. Como eu vou propor isso? 6 meses, o que eu vou fazer? Sim. Bom, vamos partir de um pressuposto de uma dieta de 2.000 calorias. Acrescentei ali, considerei todos os fatores e meu produto final, existe um conceito técnico para isso, são 2.000 calorias. Vamos pegar 6 meses e dividir em 3 etapas, Sim. certo? Isso é importante. A gente pode chamar até isso de planejamento barra periodização, Sim. certo? Que é um conceito que é válido para o treinamento e também para a nutrição, principalmente quando você trabalha de forma integrada. A cada 2 meses, por exemplo, um exemplo bem claro que a gente pode estar propondo a nível de clínica e que é seguro, que vai respaldar o trabalho do treinador, é um déficit calórico, né, a cada bimestre, a cada 2 meses, de 200 calorias. Ao começo dos 2 primeiros meses, eu vou propor menos 200 calorias, portanto, 1.800 calorias. Se a taxa metabólica dela foi 2.000, vai justamente jogar para 1.800 ali. Isso. Ela vai comer 1.800. Então gerou um déficit de 200. 2 meses, muita coisa pode acontecer. Como eu vou monitorar isso e para que ao final do 2º mês eu tenha condições de propor algo diferente, mas no sentido de dar continuidade ao processo, é como eu vou monitorar isso e principalmente a minha relação com esse treinador. Sim. Se a gente está conversando, como a gente está trocando, eu tenho que respaldar, tenho que cumprir o meu papel. Pensando que deu tudo certo, foi tudo ok, o feedback ele é positivo, bom, eu tenho um cenário ideal para propor menos 200 calorias, certo? Vou correr mais 2 meses, 4, portanto. Então 1.600 calorias, essa seria a ideia, Sim. certo? Bom, para fechar, deu tudo certo de novo, tô monitorando de perto, né? Tô olhando por 40% de gordura. Eu tenho o intuito de preservar a massa muscular, portanto o metabolismo, o pouco que ela já tinha, enfim. Existe dentro, pensando em 3, 4 meses, né? A probabilidade dessa composição corporal, dessa fisiologia mudar drasticamente, né? Pensando em 4 meses já fica bem mais interessante. Isso é bem importante, quando a gente se refere a tempo. Deu tudo certo. Ao final do 4º mês, eu tenho um cenário perfeito também para propor menos 200 calorias. Sim. Portanto, 1.400 calorias é o meu objetivo final, meu produto final. Continuar monitorando é bem importante. Bom, então partindo disso, por que é interessante esse tipo de formato, certo? Você escalonar. É justamente para que você não saia de 2.000 calorias e vá direto para 1.400 calorias, né? Ou para 1.000, né? Ou para 1.000, né? Então por isso que a ideia é você fazer esse planejamento, certo? Por que 500, 400, 600 calorias? E por que eu tenho que diminuir, propor dessa forma? Primeiro que a literatura ela preconiza, o que é seguro. É indireto, mas é o que é seguro. E existe uma variação em torno disso. Sim. 400, 500, 600 calorias. Sim. Bom, isso é interessante, eu tenho que trazer o processo. De um outro lado também é suficiente para que você tenha o déficit calórico, que tem que estar presente, né? E acaba sendo suficiente para que você então tenha esses processos, então o processo de emagrecimento. Agora tem um outro ponto que é bem importante, tem relação com o trabalho integrado, e aí você vai poder, né, falar melhor disso. Por que 200 e menos 200, não 600 de uma vez, por exemplo? Sim. Essa ideia de respaldar o trabalho do treinador. Sim. É porque quando a gente pensa também, tanto do ponto de vista fisiológico, quanto do ponto de vista de treinamento, nós temos algumas variações. Do ponto de vista fisiológico, na minha opinião, é importante você ter esse déficit calórico bem gradual, porque a pessoa tem um hábito, normalmente, de alimentação muito severo. A pessoa come demais, come exacerbadamente. Então, nós vamos ter uma mudança, vamos gerar uma mudança no estilo de vida dela. É importante a gente já começar a controlar o tanto que ela come e tentar gerar um déficit pequeno. Por quê? É importante também esse déficit pequeno. Porque a pessoa vai estar em processo de treinamento físico. Esse processo de treinamento físico, a pessoa tem que se adaptar àquele estímulo de força. E requer intensidade e volume também. Intensidade. Certo. Então, se a pessoa tiver uma dieta muito restrita, a pessoa vai perder desempenho. Automaticamente vai perder desempenho, porque não vai ter nutriente necessário para ter a recuperação muscular que ela fadigou, aquele músculo que ela fadigou na sessão de treinamento. Então, é importante nós termos essa concepção
de que a dieta, ela faz a diferença e ela tem que ser um déficit calórico controlado, não pode ser tão grotesco. Acho que tem um espaço aí, que é bem importante, todo mundo tá careca de saber, é que dadas as proporções, o treinamento voltado para hipertrofia, tanto o treinamento voltado para o emagrecimento, eles requerem fatores importantes, variáveis importantes. Dentre elas, existem algumas em comum. Volume, intensidade, tem que estar presente também no treinamento voltado para o emagrecimento. Sim, com certeza. E outra coisa, umas questões que são corriqueiras, é uma questão que é muito corriqueira, que o pessoal sempre me questiona sobre, por que você vê muito na academia pessoas que entram no processo de emagrecimento fazendo muito aeróbico? É uma pergunta que eu não sei de onde saiu, na verdade é um mito, né? Eu não sei de onde saiu, o treinamento aeróbico faz parte do processo de treinamento, só que ele não é o principal. Ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo, só que ele não é a principal via. A principal via é a via de treinamento de força, é a via anaeróbia. Então nós temos que dar estímulo, é como se fosse um treino de hipertrofia mesmo. A gente tem que dar estímulo, controlar, deixar o intervalo mais curto, dar um estímulo bem intenso para essa pessoa, para ela poder ter uma resposta fisiológica mediante aquele treino. Justamente. Por isso que a gente sempre fala que tem que estar respaldado com a alimentação. Essa pergunta que o pessoal faz, na verdade é um mito. Eu não sei por que a galera se mata fazendo aeróbio. Eu não sei se vê os outros fazendo, eu não sei de onde que saiu, qual que é a origem dessas informações. Só que eu posso te adiantar que é uma informação errada. O aeróbio faz parte do processo, só que ele não é o principal. Sim. Beleza, pessoal? Então, pessoal, em resumo é isso. Nós demos algumas dicas para vocês de uma maneira geral. Nós utilizamos exemplos hipotéticos, né? De como fazer esse déficit calórico. Né? São recorrentes. Nós não discutimos como que vai ser feita a composição dos alimentos, porque não é o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é apenas deixar vocês cientes que o processo de emagrecimento é muito mais complexo do que isso. Apesar de parecer tão simples, né? Como pregam por aí, certo? Não tem nada. Simples, não tem nada. É isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, se inscreva no canal. Podem comentar, se vocês tiverem alguma questão específica, vocês podem comentar. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, vocês podem comentar também, que nós podemos preparar na medida do possível. Sim. Certo? E é isso. Até uma próxima e tamo junto.